Olá, querido aluno, seja bem-vindo à nossa quarta aula de filosofia. Eu sou o professor Fábio e o nosso tema de hoje é o contexto histórico da filosofia. Como que se deu o pensamento filosófico em cada parte, em cada etapa da humanidade. Para melhor entendimento, vamos dividir a nossa aula em 12 tópicos, sendo que o primeiro tópico de hoje vamos trabalhar sobre os sofistas, aula 2, o período medieval, aula 3, o período moderno, aula 4, patrística, aula 5, escolástica e aula 6, o Renascimento e assim por diante. Por isso que é importante acompanhar todas as aulas para que você possa entender melhor esse contexto histórico. A aula de hoje ela é voltada mais para os sofistas, como que se deu o pensamento sofístico daquela época. Então vamos trabalhar os sofistas, Platão, Aristóteles, Pitágoras, Gorgias e Hípias. A palavra sofista é de origem grega, sofistas, que corresponde ao termo derivado de sofia, ou seja, sabedoria. Então eram pessoas que dominavam a arte do saber naquela época. Os sofistas correspondem aos filósofos que pertenceram à escola sofística que surgiu entre o século VI ao século V a.C. Composta por um grupo de sábios e eruditos itinerantes, eles dominavam técnicas da retórica e do discurso. Então eles eram voltados mais para ensinar como falar bem em público, como dominar um argumento lógico, um argumento político, social, religioso e filosófico. Com o contexto histórico, político e social daquela época, surgem os sofistas com a tentativa de romper com a tradição pré-socrática, ao criticar os costumes e tradições da sociedade ateniense daquela época. Da mesma maneira, os jovens bem-nascidos, que eram os jovens ricos, que possuíam grande riqueza, fazendas e assim por diante, buscavam sofistas interessados em adquirir conhecimento. Porque naquela época o conhecimento ele era muito restrito a classes poderosas, como políticos, a parte do exército, a parte da religião, enquanto a base operária ali não tinha acesso ao conhecimento, ao ensino como nós temos hoje. Sócrates e os sofistas. Em contraposição ao conceito de dialética e da maniêutica, determinado pelo filósofo grego Sócrates, os sofistas negam a existência da verdade, de modo que ela surge por meio do consenso entre os homens. Os sofistas surgem da parcela ali operária da Grécia Antiga, onde a população pobre não tinha acesso à educação, então essas pessoas que dominavam a arte do saber, que tinham um grau a mais de conhecimento, passavam a cobrar para ensinar. Então eles dominavam a arte da retórica, a arte de como você pode falar bem, como você pode convencer outra pessoa somente pelo ato de falar bem, convencer ela do que você está pensando, do que você está propondo. Assim, para Sócrates, a maiêutica, que significa literalmente dar à luz ou ensinar outra pessoa a pensar, a falar bem, é um método de argumentação indicado para desvendar o conhecimento humano como se ele estivesse latente. Latente significa que como se ele estivesse a surgir, a se desvendar, algo misterioso ainda. Dessa forma, o filósofo, o Sócrates, se opôs à escola sofística, porque para Sócrates, um bom filósofo não deveria cobrar para ensinar outra pessoa que não tem um conhecimento sobre filosofia. Contrário dos sofistas, que para ensinar outra pessoa, eles cobravam, para poder ensinar a dialética, a lógica, a filosofia, política e religião. A despeito de terem sido combatidos por Sócrates, os sofistas foram criticados também pelos filósofos gregos Aristóteles e Platão. De acordo com Platão, os sofistas não eram considerados filósofos e sim mercenários. Então Sócrates, Platão e Aristóteles, eles pensavam da mesma maneira. Uma pessoa que domina a arte do saber não deve cobrar para ensinar uma pessoa que está numa classe inferior a ele de sabedoria ou de conhecimento. Vamos falar agora dos principais sofistas que se destacaram naquela época.
Foram várias pessoas que fizeram parte da escola sofística, mas alguns filósofos se destacaram por ficarem mais conhecidos na Grécia. Por exemplo, Protágoras, que é famoso ao dizer que o homem é a medida de todas as coisas, né? Ou seja, se eu tenho a capacidade de conhecer, então não posso esperar que a política, a religião ou o exército me conceda esse direito. Então, se eu tenho a capacidade, então eu vou buscar os meios que isso possa me fazer com que eu possa ter um conhecimento do mundo de política e religião. Naquela época, só poderia ter acesso ao conhecimento quem era da política ou quem tinha grandes posses. Outro também foi Gorgias, que se destacou por dominar a retórica, de modo que confiava na objetividade da elocução. Segundo ele, a persuasão aliada às palavras modelam a mente dos homens como quiser. Ou seja, se você tem uma habilidade de convencer as pessoas do que você está pensando através de palavras, então faz com que você seja um bom filósofo, ou então você consegue se destacar um pouco mais. Isso acontece muito atualmente na nossa atualidade. Nós vemos políticos aí que prometem, que falam muito bem nos palanques, mas na hora de chegar a fazer não fazem. E por fim, nós temos aqui Hippias de Elis, né? Hippias de Elis é um criador do método da mnemotécnica, que é a arte de você decorar grandes textos e depois chegar na frente de outra pessoa e falar como se estivesse falando naturalmente, sem transparecer que você decorou aquele texto. Então, os sofistas, de modo geral, eram pessoas que dominavam a arte de ensinar, a arte de dialogar e a arte de memorizar. Então, eles transformavam essas habilidades em mercenaria. Eles vendiam essas habilidades se você tivesse um bom dinheiro para dar para eles. Caso contrário, eles não te ensinavam essas artes. Bom, por hoje é só. Acompanhe o restante dos vídeos. A apostila tem um grande material rico para vocês estudarem. Na aula 2, a gente continua falando sobre o contexto histórico da filosofia. Por hoje é só e até mais. Tchau, tchau.